Entrevista. O vereador, como é que foi a discussão aí com o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 aqui no estado do Piauí? Agora há pouco terminou essa reunião e o que foi discutido para esse final de semana? Vai ter lockdown novamente? E o que foi discutido? Boa tarde. Boa tarde, eu quero saudar aqui em nome do Tony Lima, do Tony Santos, toda a direção aqui das 3 emissoras aqui, da Rádio Imperial, da Ibiapaba FM, também da Itamaraty aqui, na região aí de Piripiri, toda essa região. Saudando aqui o povo não só de Pedro II, mas todos que estão nos acompanhando. Veja, nós temos uma situação que de um lado ela tem notícias boas, ou seja, nós temos uma situação no estado em que tivemos queda de doenças respiratórias aguda e grave, onde o coronavírus lá atrás, se você pega, Tony, mês de março, ali até o começo de abril, metade de abril, nós tínhamos 40 vezes mais pacientes graves com doenças, com síndrome respiratória aguda e grave, pneumonia, problemas de H1N1, influenza, diversas infecções nessa área respiratória. Ela chegou a um patamar surpreendente. E agora, nesses últimos dias ela foi caindo, a gente caiu aí a gente tinha 450 casos de pacientes graves com doença respiratória, caiu para 77, pra você ter uma noção, se aproximando do patamar do mesmo período em 2019. Bom, a outra notícia é que a gente vinha numa curva de decrescimento na transmissibilidade. Tivemos uma situação de desobediência, pessoas abrindo e, enfim, com isso ampliando a infecção, o nível de infecção no estado, e o resultado é que eu tive que adotar, orientado pelas equipes técnicas de saúde, enfim, para que neste final de semana, sábado e domingo, a gente adote medidas no sentido de interrupção no sistema de transporte interurbano, que a gente faça mais as restrições, especialmente já começando no sábado, mas especialmente no domingo, em relação a atividades que são liberadas, para quê? Para que a gente possa barrar o crescimento, a transmissão do coronavírus. Sobre lockdown, realmente chegou a ser tratado a proposta, porém a avaliação é que a necessidade, o ideal é de uma decisão judicial, como aconteceu, por exemplo, em São Luís do Maranhão. Então, tem aí Ministério Público, pessoas ligadas à Defensoria, que é do Estado, mas o pessoal da OAB, enfim, estão tratando para ver as condições sobre uma possibilidade dessa, que seria mais para frente, não seria agora. E o objetivo é que a gente tenha não perca o controle. Nós estamos numa situação, o Brasil inteiro, certamente o Ceará, Piauí, mas o Brasil inteiro, que a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro, nós estamos chegamos no limite da capacidade médica, ou seja, mesmo que você tenha com o respirador, tenha monitor, tenha todas as condições para montar uma UTI, e você tem dificuldade com profissionais. A quantidade de médicos especializados em lidar com pacientes em leitos clínicos ou em leitos de UTI chega no limite. Nós estamos hoje com mais ou menos 800 pacientes internados em todo o estado. Aí desses, aproximadamente 300 em leitos de pacientes graves, UTI, sala de estabilização. Por exemplo, nós temos uma situação em que aqui do Médio Parnaíba, a região ali de Amarante, Água Branca, em direção a Teresina, Demerval Lobão, Campo Maior, aqui subindo, tanto em direção a Piripiri, Pedro II, veja que o hospital de Piripiri tem uma situação em que de 10 leitos disponíveis para UTI, a gente estava com 3 vagas, nós estamos inclusive
foi lá no esforço muito grande para ampliar mais 10 leitos em Piripiri por conta dessa situação, e ali na região também de Esperantina, Batalha, Barras, Esperantina, Luzilândia, Joaquim Pires, em direção aqui à União, Altos, aqui na Grande Teresina, numa situação também que nos preocupa. E lá mais em cima, na região lá de Parnaíba, Buriti dos Lopes, a região de Parnaíba, Luiz Corrêa, toda essa região também com um crescimento muito grande. Nós tivemos, eu digo, apesar do decreto, nós tivemos medidas de desobediência por parte de alguns setores. Isso aumentou a transmissão do coronavírus. Quando aumenta a transmissão, uma parcela nem sintoma tem, mas outra parcela adoece. E essa parcela que adoece, ela elevou, ou seja, o número de pessoas que precisou de atendimento. Com um agravante agora, nós estamos com uma crise nacional em que cresceu 8 vezes o consumo de medicamentos diversos, e o resultado disso é que a base industrial fármaco químico no Brasil anunciou que não tem capacidade de atender. Tivemos ontem até tarde da noite uma negociação com o Ministério da Saúde, com a Procuradoria-Geral da República, Anvisa, com estados, municípios, para garantir que, através da OPAS, Organização Pan-Americana, se possa o Brasil fazer uma grande compra de medicamentos e insumos para a saúde, para que a gente não tenha desabastecimento. O Piauí tem a sua rede com condições de atendimento, mas já alguns estados, já essa semana, já estavam entrando em colapso por falta de medicamentos. Então, nós fizemos aí todo esse esforço para isso. Veja só, com problemas de profissionais, com problemas de medicamentos em vista, repito, embora o Piauí ainda tenha seja um dos estados que não teve nenhuma região de saúde, são 8 regiões de saúde, nenhuma entrou em colapso, ou seja, tanto as condições de atendimento com dignidade, mas nós não podemos perder o controle. E para não perder o controle é que estou tomando essa decisão. Vamos editar daqui a pouco um decreto, dando em primeira mão aqui para a Rádio Imperial, a Rádio Itamaraty, a Rádio Ibiapaba, dessa medida que estamos adotando aqui no estado para poder conter esse nível elevado da propagação do coronavírus.